Eu ia ter uma conversa muito bonita, muito aberta, até talvez meio delicada por certos aspectos se a gente fosse observar uma conversa contigo, sabe? Só que no último vídeo que eu fiz, como tu não deixou o teu like, tu não se inscreveu no canal, e eu sei que tu te esqueceu disso porque eu tenho como ver as métricas ali, tu tá achando que eu sou otário? Então dessa vez a conversa vai ser com um tom um pouco diferente, eu nem vou conversar contigo, tu só vai me ouvir hoje. Em geral nem vale muito a pena fazer vídeos de Attack on Titan, porque nem dá views. Pelo menos não aqui no meu canal. Mas o Levi tem uma série de lições que ele nos ensina que eu fico perplexo e até meio extasiado de ver, de presenciar. Então só pelo menos deixa um like ou se inscreve aqui no canal. Eu separei 5 coisas do Levi que são interessantíssimas pra gente refletir. Coisas que se a gente aplicar na nossa vida, nos farão parecer ao menos com o Levi. Coisas que são simbólicas dele, que tu bateu o olho e tu percebe, pô, não, realmente é isso que torna ele diferente, isso que dá aquela personalidade dele. A primeira coisa que a gente nota no Levi é o alto padrão que ele tem. Mas Thiago, o que é alto padrão? Sabe quando tu vai realizar algo e tu quer realizar aquela parada muito bem e tu olha pro lado e vê alguém todo desleixado fazendo aquilo? Na verdade, essa é uma das maiores frustrações humanas. Naquilo que tu é bom, tu presume que todo mundo seria bom. Mas na verdade é só o teu padrão elevado em relação àquele objeto específico. Por exemplo, eu escrevo bem, então quando eu vejo alguém que escreve mal, eu fico pensando, mano, que desleixo, que isso? Ao mesmo tempo que, com certeza, o Cristiano Ronaldo, quando tá lá em campo e vê um cara que joga pior do que ele deve pensar, mano, que desleixo, que isso? Meio que a nossa percepção em relação àquilo que a gente é bom é sempre em alto padrão. Por quê? Porque a gente faz aquilo em um alto padrão. A única diferença em relação a isso pro Levi é que o Levi é em geral moralidade, luta, estratégias, seguir ordens, obedecer, coragem em alto padrão também. Tudo em relação ao Levi é em alto padrão. Não ser impulsivo é uma qualidade de alto padrão. Ser corajoso é uma qualidade de alto padrão. Em geral, tu pega todas as virtudes, observa elas, que tu vai ver que o Levi coloca alto padrão em todas. Coragem, atitude, ser leal, ser útil, enfim. Estude virtudes e tenha alto padrão nelas. Ah, Thiago, mas virtude é coisa de um cavaleiro medieval. Tá, então não seja virtuoso. Seja esse Não vou nem me estressar contigo, tá? Hoje não, hoje eu não vou me estressar. Mas em síntese, defina altos padrões para o que quer que seja que tu vai fazer na tua vida e não pense como um porcariazinha. Não pense no estilo, ah, tá tudo bem se eu for desleixado aqui ou ali. Não, todas as áreas da tua vida alto padrão. Não se endividar, ser o melhor na sua profissão, melhorar suas habilidades de comunicação, melhorar suas habilidades de seja lá o que for que tu quer se dedicar a fazer. Tudo que tu for fazer, tudo que engloba atividades humanas, socializar, ser querido, realizar feitos prodigiosos, tudo, alto padrão em tudo, além das virtudes, é claro. Segundo ponto, a lealdade do Levi ultrapassa qualquer outra coisa. A gente já tem 2 personagens que têm a lealdade extrema, que são Levi e Harvey Specter. E talvez em certos aspectos o Itachi Uchiha, porque ele foi leal ao Sasuke. Mas em síntese esses dois já dão conta do assunto de lealdade, que é um assunto muito difícil. Por quê? Porque o ser humano, por sua natureza, não é íntegro. Todos são desleais. Infelizmente o ser humano é podre, todo mundo sabe disso. A gente vê todo mundo se corrompendo e não pode fazer nada. Mas aqui é que tá. O jogo de virada não é a gente cobrar a lealdade dos outros. Dane-se se os outros são mesquinhos, são baixos, são ignóbeis a ponto de ignorar a sua integridade. Não vamos cobrar dos outros hoje. Hoje a gente vai fazer a nossa parte, que é não ser desleal com ninguém. E aqui é papo de homem mesmo, mano. Falou, cumpre. Tá namorando, não trai. Se tu disse algo, tu assume. Se tu fez algo, tu assume. Não esconde as coisas. Isso é integridade, isso é lealdade e isso vem antes de qualquer outra coisa. Se tu acredita em um princípio, comunique esse princípio. Se tu acredita que algo é certo,
Não deixe que o mal se propague na tua frente sem tu fazer nada, sem reagir. Isso é lealdade, isso é integridade. E isso a gente vê muito no Levi. A gente vê que se alguém se manifestar, ele diz, opa, peraí, tem algo de errado aí, mano. Por exemplo, quando queriam matar o Eren, os comerciantes lá, ele chegou e no meio de todo mundo, quer saber, vocês são os porcos, vocês não se dão conta de que nem são capazes de lidar com esse cara que vocês querem matar, mas eu consigo, e eu garanto que eu vou manter ele vivo, e se eu não conseguir manter ele vivo eu morro, mas alguma coisa eu faço, e todo mundo já sabia do histórico de lealdade do Levi, então não ficou muito difícil de confiar nele. Lealdade é uma das principais características humanas, ok? O terceiro ponto, e esse é um ponto que é também uma lei do poder, é falar menos que o necessário. O Levi raramente fala, e quando ele fala, ele tenta manter um tom comunicativo / expressivo demasiado, ou seja, ele tenta falar mais com menos. Não é como se ele julgasse que ele tem todo o tempo do mundo para conversar, comunicar, risadas, etc. Não, não, não. Lealdade vem antes do divertimento, e ele sabe que ele tem aquele propósito dele em primazia, que seria aniquilar os titãs, estudar os titãs, etc. Então, as relações sociais dele são mais frágeis. Por quê? Porque ele não se expõe abertamente, não diz os sentimentos dele abertamente. Todo mundo sabe que o Levi tem o ideal dele e que ele vai seguir esse ideal até o fim. Mas não necessariamente ele precisa ficar repetindo isso ou falando. Tanto é que ele é o soldado mais forte, mas quem é o comandante é o Erwin, porque o Levi, ele não tem esse dom, essa habilidade de comunicação. É mais ou menos seguro afirmar assim que ele não sabe inspirar as pessoas como o Erwin sabe. Então, a comunicação, falar demais, não é um dos pontos fortes do Levi. E isso acabou se tornando uma vantagem para ele, porque ele se tornou alguém respeitado. Ninguém tira onda com ele. Na verdade, qualquer ser humano mais quieto que tu veja é um ser humano que ele não é muito vítima. Por quê? Porque o silêncio nos remete aos predadores. Quem é que se dava bem na antiga savana, na caça, na era primitiva? Era o predador quietinho que ia chegando e bote. O silêncio sempre foi a arma do predador. Claro que em tempos de política isso mudou. Hoje em dia, a arma do predador é a retórica. Mas ainda assim, o silêncio é apavorante. Mas toda a vida, se tu conversa com um cara que tá te ameaçando, mas tá trocando ideia contigo, é uma coisa. Agora, se tu vai brigar com alguém e o cara chega quietinho, olhando no teu olho firme, se aproximando, mano, tu já pensa 1001 coisa porque o cara não reagiu. Mas toda vida que um oponente calado amedronta muito mais que um oponente que fala. Bom, o quarto aspecto aqui é a organização, e essa é fundamental para tudo que tu fizer na tua vida. O Levi é extremamente organizado em todos os aspectos possíveis. Desde ser um mini maníaco por limpeza, como a gente viu no anime, até entender os planos de o porquê que a gente vai usar essa estratégia nesta batalha em específico. Porque se em determinado momento as situações saírem do controle, o que eu posso fazer para que menos humanos morram, para que mais pessoas sobrevivam? O que a gente faz se isso der errado? Ele assumiu para ele a responsabilidade de que ele é o homem mais forte ali no mundo, né? Ele é o soldado mais forte, mais poderoso do mundo. Ele não é o da mais alta patente ou mais inteligente, mas ele é o mais forte. O Erwin não teria chance. Na verdade, ninguém de todos os esquadrões do reconhecimento, além de um titã, teria chance contra o Levi. Ele é o cara mais forte. Então, quando ele assume essa responsabilidade de, ei, comunica as paradas pra mim, porque se der ruim, eu enfrento e mato no peito. Tudo isso faz parte de uma personalidade muito organizada, muito centrada em saber e prever. Tanto é que ele sempre tá um passo à frente nas estratégias. Mas isso, como eu disse, é resultado de uma organização. Não dá pra ser um estrategista sem ser organizado. Na verdade, não dá pra te ser forte sem ser organizado. Agora, um último aspecto, e esse é interessantíssimo. Não é nenhum aspecto, é mais uma percepção mental que a gente tem do Levi. Quando ele se juntou ao reconhecimento,
Os soldados que estavam lá tiraram onda dele. Ou seja, os soldados desrespeitaram o Levi. Ele era pobre, tinha toda aquela condição dele ser um bandido antes de adentrar no reconhecimento. Então, não fica muito difícil de te ser alguém desrespeitado. Só que aí passou-se o tempo e eles viram que esse seria um dos maiores erros da vida deles, menosprezar o Levi. Por quê? Porque ele se demonstrou mais forte que todo mundo junto. E foi aí então que as pessoas começaram a tratar ele de forma melhor. Claro, também, como é que tu vai desrespeitar um cara sabendo que ele é o soldado mais forte da humanidade? Como é que tu faz isso? Não dá, pô. E é aqui a percepção onde eu quero chegar. O Levi provou que independente do teu passado, independente de o quão desrespeitado tu pode ter sido, se tu tiver méritos, as pessoas vão passar a te respeitar. Não tem como fugir. O único caminho pro respeito são méritos. Não importa de onde tu veio, não importa o que tu fazia no teu passado, não importa isso ou aquilo. Importa que tu consegue fazer muita coisa. E se tu quiser mesmo fazer, muito provavelmente tu vai conseguir. E vai ter o respeito das pessoas. A vida que tu escolhe levar é essa que te torna ser quem tu é. É impossível que uma pessoa, por exemplo, que lê muito, se torne mais burra com o passar do tempo. Isso é muito improvável, não faz nenhum sentido. Em contrapartida, uma pessoa que se joga imprudentemente em qualquer situação, toma decisões precipitadas e não estuda, não volta a sua atenção ao que é importante na vida, muito provavelmente essa pessoa logo se encontrará em situações ruins demais. Por quê? Porque não segue o básico, não se aperfeiçoa em uma habilidade específica, não tenta introjetar novas visões de mundo. Ao contrário do que o Levi fez. Quando ele teve a chance de sair da vida de bandido e adentrar no reconhecimento, ele abraçou aquela causa, embora ele fosse se arrepender um pouquinho depois, porque os amigos, que eram basicamente a única família que ele tinha, morreram lá no confronto contra os titãs. Então é seguro dizer que ele se arrependeu um pouco, mas ele abraçou com coragem a situação de mudar, de aceitar o destino, de aceitar que X é X e Y é Y, porque não tem como mudar as coisas. No fundo, a vida de bandido, que era a vida que o Levi vivia, não compensava, e ele sabia disso. O mesmo que as pessoas que não vivem uma vida voltadas ao intelecto, elas sabem que vão se arrepender. E aí é que tá. A maioria dessas pessoas não abraça as novas situações, não compra um único livro, não lê um título, isso e aquilo. Bom, o final dessa história tu já sabe como é que é. E não é o final da minha história, porque eu tô 100% dedicado. Enfim, e tu? Como é que tu tá? Tu tá te dedicando nas tuas habilidades, aprimorando o teu pensamento, sendo mais racional quanto tu consegue ser dentro das tuas percepções e seguindo as dicas dos grandes mestres que a gente tem, embora não sejam pessoas estrondosamente incríveis, são as únicas pessoas que tem pra gente guiar os nossos intelectos, aquelas que estão lá no topo da hierarquia, os grandes intelectuais, os grandes professores, os grandes empresários, os grandes inventores, os grandes jornalistas. Todas essas pessoas, eu aposto que todas as pessoas famosas que tu assiste já escreveram ao menos um livro contando alguns segredos das suas profissões. E tu pode ir lá, comprar esse segredo, introjetar tudo que eles fazem e passar a fazer igual. Ou tu pode olhar de um aspecto de bandido e dizer, não quero ir pro lado do bem, e assim tu vai ser quem tu sempre foi e ninguém vai poder te ajudar em nada. Gostou desse vídeo, brother? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like nesse vídeo. No primeiro link da descrição tem os meus livros. Passa lá. Muito em breve vai sair o curso de maquiavelismo. Já tá com 1 hora de duração por enquanto e só tem 4 aulas. Fui.